Novamente, sou o professor Luiz Fernando Machado e nós vamos dar continuidade à proposta de emenda à Constituição, desta feita falando sobre o processo legislativo regimental, tendo com base, nesse primeiro momento, o regimento interno do Senado Federal, que a partir dos artigos 354 e seguintes, trata sobre esse conteúdo. Há hipóteses de apresentação de PEC no Senado Federal, desde que haja 1/3 de assinaturas dos senadores. Inicia, então, no Senado. E há possibilidades também, de ter as assembleias legislativas esse ânimo. Bem como, se o Senado for a casa revisora, virá da Câmara dos Deputados também uma proposta de emenda à Constituição. Terá o mesmo tratamento. Uma vez apresentada, será lida na hora do expediente e com a sua devida publicação no Diário do Senado Federal e também em avulsos para distribuição aos demais senadores. O presidente do Senado despacha para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a única competente para emitir o parecer quanto ao mérito e quanto à admissibilidade. Não importa se o campo temático da PEC for a educação, embora tenha a Comissão de Educação no Senado, não vai para a Comissão de Educação, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E assim, se for de qualquer outro campo temático ou área de atuação, é a CCJ do Senado que assim cumpre o seu papel. Cabe a presidente, no caso, quem estiver exercendo a presidência da CCJ, realizar a distribuição para um dos senadores titulares da comissão, que será o relator da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça terá 30 dias para emitir esse parecer. E é esse prazo que também terá o relator e que poderá também receber emendas de outros senadores. Nesse caso, então, desde que tenha 1/3 de assinaturas. É o mesmo requisito quando se fosse a PEC inicial. No prazo considerado, o relator apresenta à comissão o seu relatório, que vai ser votado. A votação é nominal dentro da comissão e que resultará no parecer. Parecer favorável, continua. Parecer contrário, então, arquiva, dando prazo de 5 dias para recurso daquela decisão da CCJ. Uma vez que o parecer é favorável, cabe o prazo de 5 dias para a sua publicação no Diário do Senado Federal em avulsos, com ou sem emendas. Ainda assim, deverá ser colocado na ordem do dia, em 5 sessões deliberativas ordinárias consecutivas. Essa é a regra. Então, teremos, nesse caso, 5 sessões de discussão em primeiro turno e 3 sessões de discussão em segundo turno. Esse intervalo entre o primeiro e o segundo turno são de 5 dias úteis, ok? É isso aí que a gente pode considerar. Muito bem, o que acontece lá no primeiro turno? Nós teremos a discussão da matéria com a possibilidade de apresentação de emendas relativa àquele conteúdo, desde que sejam pertinentes ao tema, não seja uma emenda jabuti, uma emenda intrusa, então como se vê então, em outras matérias. De maneira que, apresentada aquela emenda, retorna para a CCJ. E a CCJ deverá ter o prazo também de 30 dias para emitir o parecer. Uma dica, hein? Se extrapolar esses 30 dias, segundo o regimento, a matéria deverá constar em plenário, na ordem do dia. Mas e o parecer? Olha, nenhuma matéria poderá ser votada sem a publicação, o quórum e o parecer, ok? Tá? Então, não tendo o parecer e vai para a votação, depende. Cabe aí ao presidente da sessão designar um relator ad hoc, ou seja, aquele que estará substituindo a comissão e emitindo o parecer oralmente em plenário. Isso é possível regimentalmente.
Nesse caso, o parecer sendo favorável, contrário, deverá ser levado ali à votação e por 3/5 de votos é que essa matéria vai para o segundo turno. No segundo turno, poderão ser admitidas emendas, Luiz Fernando? Sim, desde que não sejam quanto ao mérito. E outra coisa, nós poderíamos ter um destaque para a votação em separado também, né? Isso no primeiro ou no segundo turno. Agora, as emendas no segundo turno não poderão referir-se quanto ao mérito. Uma vez que, levada a votação do segundo turno por 3/5 de votos também, que depende de 49 votos dos senadores, aí nós temos que observar alguns detalhes. Muito bem, se a PEC ultimou no Senado, ou seja, veio lá da Câmara, passou por todo esse processo e terminou no Senado, cabe ao presidente do Senado convocar as duas mesas da Câmara e do Senado para promulgar, em sessão solene, essa emenda à Constituição. Ok? Bom, e no caso, se a matéria ela for rejeitada, só poderá ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Vai um detalhe também. Se iniciou no Senado, foi para a Câmara e a Câmara alterou, colocou um substitutivo, retorna para o Senado como uma PEC nova. É isso, minha gente. Falando aí sobre a PEC, né, de tramitação no Senado Federal, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e eu fico à disposição para as perguntas e comentários, ok? Te vejo aí na próxima, um grande abraço. Até mais!